E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e chegou o dia que finalmente, depois de quase 10 anos de canal, quase ou mais de 1000 vídeos, sei lá, postados até hoje, eu finalmente vou falar de Uma Vida Pequena, de Hanya Yanagihara. Já falei de polêmica envolvendo esse livro, envolvendo a autora, na verdade, já falei de como esse livro divide opinião por aí, mas até hoje eu ainda não tinha pego pra ler. E esse vídeo, ele vai ter um monte de spoiler, tá? Já pra deixar todo mundo avisado. Ele é aquele vídeo pra quem já leu e quer saber minha opinião, ou pra quem não leu e não quer ler porque não tem coragem, porque realmente é um livro pesado, a gente vai falar sobre isso. Ou um vídeo pra quem não se importa com spoiler, enfim, não tem como. Pelo menos eu acho, que eu não consigo dar uma opinião embasada sobre esse livro, de verdade, sem contar pra vocês as coisas que acontecem. Então eu vou fazer aquele formato de dar uma resumidona no livro. Esse livro é enorme, acontece muita coisa nele, então eu não vou entrar em todos os detalhes. Eu achei um resumo aqui na internet, então eu vou usar ele pra me guiar, e aí eu vou, obviamente, acrescentar algumas coisas que eu me lembre, que eu acho importante, e depois que eu acabar de fazer esse resumão pra vocês, eu vou dar as minhas opiniões. Eu quero até ser um pouco mais breve no resumo, embora seja difícil, porque tem muita coisa importante aqui nesse livro e muita coisa que eu quero explicar, mas eu quero gastar mais tempo na conversa, porque tem muitas coisas que eu quero falar sobre, tem muitas coisas, assim, muitas perguntas que as pessoas vieram me fazendo nos últimos tempos. Pra quem não sabe, eu fiz um projeto lá no TikTok, que eu fazia lives todos os dias, basicamente, de segunda a sexta, exceto quando eu tinha alguma coisa pra fazer ou quando eu não tinha luz. Nessa mensagem, a pessoa disse que choveu fraco por 2 minutos e que isso foi suficiente para a energia acabar. Nessa outra mensagem, um morador contou que era a terceira vez que faltava luz em casa. E a gente leu esse livro, muita gente leu esse livro junto comigo lá no TikTok. Ah, agora eu falei, dane-se a palavra. E muita gente me fez várias perguntas por lá e tal, que eu não podia responder, porque lá eu tava falando sem spoiler do que eu tava achando. Tava mais falando um papo geral sobre o livro. Então hoje eu quero responder esse monte de pergunta. É traumático? Eu fiquei traumatizado? É pesado demais? Vale a pena ler? Não vale? Indico? Não indico? Amei? Odiei? Achei que é exagero ou não? Enfim, eu espero conseguir responder todas essas perguntas. Eu fiz aqui depois uns tópicos que eu quero falar mais abertamente sobre no final. Então fica aí, vamos lá, que eu vou contar pra vocês o que acontece em Uma Vida Pequena, pra quem não tem coragem de ler, mas quer saber o que rola nesse livro que é tão falado, dito, o livro dito mais triste do mundo, né? Um dos livros mais controversos de todos. Então vamos lá. Por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, em todas elas. Entra no nosso canal do Telegram, que a gente vai ter promoção, oferta, App Day rolando aí na Amazon esse mês de abril. A gente tem Mercado Livre também. Não deixa de usar os links, estão sempre aqui na descrição ou lá no Telegram, por favor. Esse ano tá babado, hein? A gente não tá vendendo tanto quanto a gente vendeu ano passado, não. Então, por favor, compre tudo da sua casa na Amazon ou no Mercado Livre usando o nosso link, por favor, obrigado. Ah, e apoie o canal também. Eu tenho um clube do livro, a gente lê um livro todo mês, tem live, tem sorteio, tem grupo no Telegram, vê vídeo com antecedência, enfim. Eu sei que você aí da sua casa tava só esperando aparecer uma oportunidade incrível pra você comprar uma das blusinhas que eu uso da Insider, não é mesmo? Então você tem oportunidade agora. Inclusive, eu até separei pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho da minha coleção de Insider. E tem mais, tá? Tá faltando essa que eu tô usando agora, e eu tenho, acho que pra lavar tem uma ou duas, tem umas duas que eu usei pra academia ontem, e eu tenho também uma blusa de frio deles enorme, que tá lá no meu armário. Então assim, eu tenho muita coisa, coisas inclusive que eu comprei, tem boné também, que eu esqueci de trazer, tem cueca também, tem de tudo, inclusive tô usando uma, lembrei agora. E esse mês é o mês de aniversário da Insider, então se você tava esperando uma oportunidade excelente pra comprar com até 30% de desconto, aproveita agora. Uma coisa que eu acho muito importante de falar da Insider, além de tudo que a gente já fala sempre, né, de que desamassa no corpo, de que é anti-odor, de que não desbota, as Tech T-shirts, por exemplo, elas são super sustentáveis e elas duram de verdade, gente. Eu lavo muito, elas duram muito, e por elas serem bem básicas, elas combinam com tudo. Então não tem aquela coisa de, eu vou repetir roupa, não vou. Você não precisa se preocupar de ter um monte de roupa diferente. Você pode ter das suas cores preferidas. Eu gosto dessa gola redonda e da gola V também. E o material dessas camisetas, além de ser, gente, uma delícia, você pega com cara de coisa boa, juro. Se vocês pegarem numa camiseta da Insider, vocês vão sentir a diferença. Não é igual ao algodão, é longe de ser igual ao algodão, e é muito mais sustentável de produzir uma camiseta dessa do que de produzir uma camiseta de algodão. A gente tá no mundo, gente, com o mundo assim, eu moro em São Paulo. São Paulo é apocalipse constante, pelo amor de Deus, gente. Vamos se salvar, por favor? É um investimento,
é um preço que você vai pagar de uma roupa que vai durar muito. Vocês me veem usando Insider sempre aqui no canal. Eu trabalho com eles há mais de um ano. Eu uso as mesmas roupas que eu já recebi deles há mais de um ano. De vez em quando eu tenho uma coisa nova, compro uma coisa ou outra, mas eu uso muita coisa. Essa cinza aqui, eu tenho com certeza há mais de um ano. E ela tá intacta, inteira. Você vê gola direitinho, manga direitinho, tá certinha, não encolheu, tá direitinha no meu corpo. Então, assim, é um investimento que vale a pena. Quando tem essas promoções, cupom de desconto que eu sempre tenho, é o melhor dos mundos. Quando você compra em kit, então, melhor ainda. E agora, pro aniversário da Insider, eles vão fazer promoções novas todos os dias. Então, assim, entra no site todo dia pra ver. Porque tem uma infinidade de produtos. Não é só tech t-shirt, não, gente. Tem muita coisa feminina, masculina, de todos os tamanhos que vocês podem imaginar, de todas as cores. Eu sei que muito do meu público é feminino e eu vou dizer pra vocês, tem muita coisa feminina legal. Muita coisa. Coisas chiquérrimas, belíssimas. Pra usar no trabalho, pra usar na academia, pra usar em casa, pra usar numa viagem, pra ir no bar. Você pode ir no bar com os amigos e num evento chique com as roupas da Insider. Eu juro pra vocês. Uma camiseta, inclusive, minha tá pra lavar, porque eu usei ontem ela pra academia. Usando o meu cupom de desconto, que é o Livraria, você já vai ter 15% de desconto, mas com as promoções que já estão no site nesse período agora do aniversário, você pode ter até 30%. Nem precisa copiar o cupom. É só entrar pelo link que tá aqui na descrição. Entrando por esse link, você vai entrar lá no site da Insider e o cupom já vai estar aplicado e você vai ver o preço final. Entra lá na abinha Kit, eu sempre falo isso, porque sai mais barato ainda se você comprar em pacote, né? Inclusive, se você tem amigos, primos, irmãos e tal, você pode comprar o kit e aí cada um pega um, entendeu? E aí divide o preço por 2, por 3, por 6. Olha que delícia, deixa de ser boba. Bom, vamos começar então. Tô aqui com os pontos mais importantes pra gente falar sobre esse livro e vambora. Eu acho que todo mundo sabe, mas já reforçando aqui, esse livro ele vai acompanhar a vida de 4 amigos que têm idades próximas. Eles se conheceram na faculdade e os 4 moram em Nova York. Nesse começo do livro aqui, onde eles têm seus 20 e poucos anos de idade. A gente tem o Malcolm, que é um arquiteto e, enfim, ele tá começando ali uma empresa, ele quer muito acontecer, ele tem paz com uma grana, ele é um cara que já vem de uma realidade um pouco melhor do que os outros. Aí a gente tem o JB, ou JB, eu vou falar JB, gente, eu tô muito acostumado a falar JB, mas é o JB. Ele é um menino gay, negro, e ele tem esse sonho, ele quer ser um artista, ele quer ser pintor, ele quer trabalhar com arte. E a gente tem o Willam, que ele é ator, né, e o sonho dele é acontecer na carreira de ator, mas enquanto não acontece, ele trabalha em restaurante. E a gente tem o nosso personagem principal aqui, o cara que é a grande polêmica do livro, que é o Jude, que é esse cara que vai se formar em direito, mas que tem um passado muito complicado, muito complexo. E no começo do livro a gente não sabe o que aconteceu, esse livro não é contado de uma forma linear, então a gente é apresentado ao Jude ali nos seus 20 e poucos anos, junto dos amigos e tal, morando com algum deles, encontrando eles e tal, mas a gente vai percebendo que o Jude tem alguma coisa, né? Ele é um pouco mais introspectivo, ele não tem uma autoestima muito boa, ele é meio na dele e a gente vai entendendo o que rolou ao longo do livro. Então a gente começa o livro com o Jude e o Willam indo se mudar para um apartamento numa rua que chama Lispenard Street, lá em Manhattan, em Nova York, né? Um apartamento bem pequenininho, bem ferrado, mas os dois não têm grana, então é o que dá pra ter. O Willam e o Jude são muito amigos. Eu sinto que, assim, desde o princípio, eles têm uma conexão maior, os dois. A gente vai entender um pouco mais também da vida pregressa do Willam, porque ele teve um irmão que tinha paralisia cerebral e depois esse irmão dele acaba desenvolvendo um câncer e morre quando o Willam tá na faculdade. E aí ele fica muito mal com o que aconteceu e tal, e a gente percebe que ele tem esse meio que trauma de ter perdido o irmão muito jovem e ter sentido que não fez o suficiente pra conseguir salvar o irmão. Aí o Jude, a gente vai entendendo um pouco melhor desse personagem e a gente começa a ver já logo no começo que ele tem algum problema relacionado às pernas dele. Ele tem uma dificuldade motora, às vezes ele tá com mais dificuldade, às vezes com menos, mas ele, de vez em quando, tem dores muito fortes. Ele tem umas crises de dor muito forte nas pernas, que ele fica, tipo, paralisado, quase tendo uma convulsão de tanta dor que ele sente. E uma ou outra pessoa já viu isso acontecendo, ele tenta ao máximo possível esconder e não mostrar pra ninguém, porque a gente percebe que o Jude, ele tem essa coisa de guardar pra ele as coisas, de não querer que as pessoas tenham que ficar ajudando ele o tempo todo. Além disso, o Jude é órfão. E a gente sabe ali desde o comecinho que ele não conheceu os pais, ele foi criado num monastério, né, com irmãos e tal, com freiros. Risos. E não só nas pernas ele tem um problema na coluna também, mas as pernas é onde o negócio é pior. Já o Malcolm e o JB, o Malcolm é esse cara, né, esse arquiteto que tá ali querendo acontecer, ele vem dessa família rica, mas ele tá frustrado porque a carreira dele ainda não tá acontecendo e ele ainda mora com os pais, já nos seus quase 30 anos de idade, ele fica meio frustrado com isso, ele quer, né, que a carreira deslanche. E o JB é a mesma coisa, ele também teve uma família com uma grana, mas ele tá ali frustrado porque ele não é reconhecido, aí ele começa a trabalhar num lugar pra ver se ele, né, deslancha em alguma
alguma coisa, se alguém percebe o talento dele como artista. E uma característica do JB que já é importante deixar frisado aqui, é que ele tem um perfil meio complicado, sabe? Ele é meio chato no começo do livro, assim. Ele é meio agressivo, de uma certa forma, meio passivo-agressivo, meio ciumento, meio debochado. Ele tem uma coisa meio estranha. Até é colocado isso no livro, que as pessoas percebem que ele é um cara interessante, que ele tem alguma coisa, mas ele meio que se esconde nessa superficialidade que as pessoas acabam tendo contato. E aí, nesse começo do livro, o JB, ele começa a trabalhar pra uma exposição, enfim, baseado em fotos que ele tirou dos meninos. Então, ele acaba fazendo quadros do Willam, do Malcolm e do Jude, e depois isso vai ter uma importância maior. E aí começam as primeiras tretas envolvendo o Jude, onde a gente começa a perceber que tem alguma coisa muito bizarra aí. E a partir de agora, gente, eu vou começar a contar as bizarrices. Então, lembrando, eu vou deixar os avisos de gatilho aqui na descrição do vídeo. Tem umas coisas bem pesadas, tá? Tudo de mais pesado que você pode imaginar tem, basicamente, tá? Então, leia aqui os gatilhos, porque se você tiver algum gatilho, é importante saber, porque agora vai começar a barra pesada. Vai rolar uma festa de fim de ano na casa do Jude e do Willam, né? Que eles moram juntos nesse apartamento micro. E na noite anterior, Jude, ele decide se cortar. E aí é onde a gente entende que, na real, isso é uma coisa que ele faz constantemente, desde a infância. Ele se corta muito, e principalmente nos braços, porque as pernas dele são mais prejudicadas, né? Por conta de tudo que aconteceu. Então ele se corta muito nos braços. Só que nesse dia ele tá tão tenso, tá tão ansioso, tá tão nervoso, que ele acaba cortando e perdendo a noção do corte. E começa a ter um sangramento que ele não consegue estancar. E aí, por conta disso, ele precisa pedir ajuda pro Willam, que divide apartamento com ele, e pede pro Willam levar ele pra encontrar um médico, que ele tem um único médico que ele tem confiança, que ele tem uma intimidade, que se chama Andy. E aí o Willam fica, tipo, desesperado, sem saber o que tá acontecendo. Como assim você tá sangrando tanto assim? O que aconteceu? E aí o Willam leva ele pro Andy. Lá o Andy faz os curativos, fica, tipo, o Andy já sabe da história, né? O Andy já sabe de tudo que o Jude faz, né? De se cortar. Mas o Andy também não sabe de todos os detalhes da vida do Jude. E aí o Andy conta pro Willam e conta pra ele, olha, o Jude, ele tem esse hábito de se cortar, de fazer, né, de automutilação. E aí o Jude fica muito mal, porque o Willam descobriu, ele pede muito desculpa, desculpa por ter te, né, sido um estorvo, ter feito você vir até aqui, né, parar tudo pra me ajudar, eu não queria e tal. E aí o Willam fica, tá, mas por que você faz isso, né, qual que é a razão? E o Jude não conta, assim, ele se recusa a contar pras pessoas o que rolou. Acontece a festa de fim de ano, eles acabam ficando trancados pro lado de fora do apartamento, numa varanda ou numa saída daquelas de incêndio dos Estados Unidos. E aí, pra conseguirem entrar de volta, eles acabam tendo, o Jude, ele pede, né, ele diz que vai pular pela varanda, pelo lado de fora, pra varanda do vizinho, pra entrar de volta no prédio, pra conseguir destrancar a porta e tal, e tirar todo mundo de lá, porque tá um frio do cacete. Lembrando que final do ano é inverno nos Estados Unidos. E aí o Willam vai junto com ele e tal. Nessa hora eu fiquei um pouco na dúvida. Eu acho que talvez o Jude, ele teve essa ideia de ele faz muito porque também... Ele tem uma explicação ali, mas eu acho que é também por uma questão dele de não ter muito autocuidado, sabe? Do tipo, eu me arrisco, se der merda, deu. Aí a gente passa vários anos pra frente. O Jude já tem 30 anos de idade. Esse livro vai pulando bastante, tá? O livro todo, mais ou menos, ele cobre uns 25 anos, por aí. E aí, nesse período, o Willam já tá conseguindo trabalhar, ele já meio que abandonou o restaurante, já tá conseguindo trabalhar como ator, pegando algumas coisas, algumas peças, alguns filmes pra fazer. E o Jude, ele começa a fazer umas reflexões sobre o passado, e a gente vai tendo uns flashbacks da vida dele pregressa, e ele fala um pouco sobre a Anna. Essa Anna, que eu vou falar Anna, porque Anna é um nome muito estranho, ela é uma assistente social, que foi a única pessoa que o Jude contou o que aconteceu no passado dele pra ela. Era a única pessoa que sabia. Só que a Anna, morre de câncer um pouco antes do Jude ir pra faculdade. Então, é a única pessoa que sabia de tudo, acaba morrendo. E ela mesmo incentiva ele e diz, olha, você precisa contar isso pras pessoas. Você precisa contar pra outras pessoas, pras pessoas que você ama, pras pessoas que estão em volta de você. Elas precisam saber por que você é do jeito que você é, o que aconteceu com você, mas ele nunca quer fazer isso. Essa moça, Anna, é uma moça que a gente fica sabendo que ela foi a responsável por ajudar o Jude quando ele sofreu um acidente, que a gente vai entender qual é, causado por um cara, que é o Dr. Traylor, não é Taylor, e essa situação tem relação com esse problema que ele tem na coluna e nas pernas. E aí o Jude faz faculdade, e depois ele vai fazer direito, né, law school, como eles falam, em Cambridge. E aí em Cambridge ele conhece o Harold, que é um personagem muito importante. Pra mim, eu diria que o Harold é o segundo personagem mais importante desse livro, depois do Jude. E eu quero falar muito sobre o Harold e sobre o que eu acho da importância dele como personagem e pra história como um todo, e o porquê que eu tenho uma visão sobre esse livro que é diferente de algumas pessoas, pelo que eu tenho visto, muito por causa do Harold. Ele desenvolve uma relação muito boa com o Harold desde o princípio, porque o Jude é muito inteligente, ele é muito perspicaz, ele pega as coisas com muita facilidade, ele aprende com muita facilidade, e o Harold acaba se apegando a ele. E aí quando o Jude, inclusive, começa a trabalhar,
trabalhar e tal. O Harold ajuda a comprar roupa pra ele, porque o Jude não tem dinheiro. O Harold que vai lá, compra um monte de terno, um monte de coisa pra ele poder ir trabalhar. E aí o tempo vai passando, eles vão ficando mais próximos. O Harold apresenta a mulher dele pro Jude, ele chama pra, né, tá na casa dele e tal. Só que o Harold quer saber mais do Jude, porque ele percebe que tem uma parada ali, mas o Jude não conta, porque, né, ele não teve pais, porque onde é que ele cresceu, como é que foi a infância dele, a adolescência, né, como que ele foi parar ali em Cambridge. E o Jude não quer contar. O Jude tem medo de contar e o Harold ter nojo, querer se afastar dele, tipo, não confiar no Jude. E aí a relação deles vai, né, melhorando, eles vão ficando muito juntos e vão fazendo várias coisas juntos. Ele vai pra casa deles, ele passa ação de graças, ele passa vários feriados juntos do Harold e da mulher. E aí nessa parte do livro é onde o Jude começa a falar sobre, não falar pro Harold, a gente, né, a gente começa a ver uma reflexão e algumas memórias, umas lembranças do Jude nesse monastério, nesse primeiro lugar que ele morou, que tinha os irmãos lá. Irmão no sentido de, não de irmão de sangue, de irmãos de igreja católica, sei lá. E aí ele fala pra gente que esses caras abusavam fisicamente e sexualmente dele por anos. Começou por volta dos 7, 8 anos de idade, e esses caras, eles realmente agrediam o Jude por causa de qualquer coisa. Se o Jude fazia alguma coisa errada, eles agrediam ele, e eventualmente eles começaram a molestar o Jude também. Tinha um irmão que não molestava o Jude, que não agredia o Jude, que era o irmão Luke. E o Jude tinha uma relação muito boa com ele, o irmão Luke era muito próximo, eles conversavam muito, eles passavam muito tempo juntos, e o Jude pensava, nossa, esse é o único cara que não faz nada estranho comigo, porque ele não entendia também o que estava acontecendo, né? Ele era uma criança que foi criada nesse ambiente totalmente disfuncional, e ele nunca entendeu muito bem. Ele sabia que era errado, de uma certa forma, mas ele não entendia muito bem o porquê que aquelas pessoas faziam isso com ele e o que aquilo significava. Mas o irmão Luke era o único que estava sempre próximo dele. E o irmão Luke dizia pro Jude que amava ele. E ele tinha um plano, ele começou a bolar um plano de fugir com o Jude do monastério, de ir embora com o Jude do monastério. E aí eles eventualmente conseguem fugir, vão embora. E aí, como começa uma caçada, né, da própria polícia e do monastério, etc., atrás do irmão Luke, que foge com o Jude, que é uma criança, eu acho que quando o Jude foge, ele tem 12 anos de idade. Por aí. Entre 10 e 12, mas eu acho que são 12 anos de idade. Eles vão fugindo e vão parando em vários lugares. Eles param num lugar, aí eles ficam nesse lugar 1, 2 dias, aí eles vão de carro pra outro lugar, aí ficam 1, 2 dias, tipo esses motéis, né? Esses que nos Estados Unidos é muito comum, né? De motel pra eles não é necessariamente motel igual a gente tem essa referência, né? Esses hotéis bem de beira de estrada, né? Então eles ficam indo de um pro outro, de um pro outro. E aí até que chega o ponto que o irmão Luke começa a prostituir o Jude. Ele começa a arrumar clientes que pagam para ter relações com o Jude, que é uma criança. É a forma deles de se sustentar. E o irmão fala pro Jude, então, eu te tirei de lá, mas a gente precisa de dinheiro, e essa é a única forma que a gente tem. Mas assim, vai ser só por um tempo, é só pra gente ter dinheiro por enquanto, porque se acabar o dinheiro, a gente vai acabar sendo pego, a gente vai ter que voltar, a gente vai morar na rua e tal. Faz uma chantagem emocional com o Jude, e o Jude acaba, obviamente, cedendo, porque não tem muita opção, e ele começa a ser abusado por diversos homens, de, obviamente, diversas idades, de diversas formas, e eventualmente o irmão Luke também começa a abusar sexualmente do Jude, e ele começa a fazer uma coisa meio relacionamento, tipo, eu te amo, você não me ama, vira uma coisa meio, ele quer ser namorado do Jude, ele quer que o Jude seja namorado dele, basicamente. Me enganei, tô vendo aqui no meu resumo, isso eu acho que começa com 10 anos, que ele tinha uns 10, 11 anos de idade, aos 12 anos de idade, ele é pego. A polícia encontra eles, e aí o irmão Luke se mata. Então ele não é preso, ele acaba se matando, enforcado, então ali aos 12 anos de idade. A promessa que o irmão Luke tinha feito pro Jude era de que ele ia ter que se prostituir até os 16 anos de idade. Então ele tava com aquela mentalidade de que em algum momento isso vai acabar, mas a polícia encontra eles e ele acaba sendo pego pela polícia. Voltamos pros dias atuais, e aí a gente tem uma treta ali envolvendo o JB. O JB, como eu falei, era esse artista, e ele tava fazendo esses quadros com base em fotos que ele tirava dos meninos, né, dos amigos, e um dos quadros era um quadro do Jude, e o Jude não gostava do quadro, porque o Jude ele tem um problema de autoestima muito grande por conta disso tudo, que a gente vai entendendo ao longo do livro, e o JB faz um quadro sobre o Jude, e o Jude fica muito incomodado com esse quadro, e ele pede pro JB não exibir esse quadro na exposição. Só que o JB acaba expondo porque o quadro é muito bonito, etc, etc, e isso acaba gerando uma situação péssima entre eles. O Jude fica com muita raiva do JB, sente que foi um egoísmo, porque ele pediu e o JB falou que não ia colocar na exposição e acabou colocando, e isso acabou também criando um problema com o Willam, porque o Willam é muito protetor do Jude. Então o Willam acaba tomando as dores também do Jude e acaba rolando essa briga muito grande entre Jude, Willam e o JB. A gente tem outro dia de ação de graças que vai rolar na casa do Harold e da mulher, e lá nesse dia de ação de graças, o Harold e a mulher dizem pro Jude que eles decidiram, que eles queriam, que eles estão propondo ao Jude que
que eles querem adotá-lo formalmente, porque ele não tem familiares, né, em certidão de nascimento, etc. E eles querem adotá-lo. E aí a gente também entende um pouco do passado do Harold e da mulher. Na verdade, o Harold era casado com uma outra mulher, e eles tiveram um filho que se chamava Jacob, e esse filho nasceu, cresceu, tava indo tudo bem, assim, né, com certos anos de vida, mas esse menino começou a ter alguns problemas, convulsão, etc, quando ele era bem criança. E eles começaram a investigar, ver o que que era, e não encontravam, não decidiam, não descobriam o que que era, até que descobriram que ele tinha uma condição super rara no sistema nervoso, uma doença degenerativa e tal, no cérebro, e esse menino foi definhando, até que ele morreu aos 5 anos de idade. Isso foi um trauma muito grande na vida do Harold, isso inclusive acabou com o casamento que ele tinha com essa ex-mulher dele. Ele até fala, tem umas passagens bem interessantes no livro, que ele fala que eles se separaram, ele e a mulher, depois a mulher acabou casando com outro cara, ele também casou com outra mulher, e ele acabou, em alguns momentos da vida, ele encontrou ou trocou alguma mensagem com essa ex-mulher dele, e ele fala que, embora eles tenham perdido o contato, não estejam mais juntos e tal, eles sempre, pra sempre, vão ter esse laço entre eles, que é o filho que eles tiveram e morreu. Então, mesmo que eles não estejam mais juntos, estejam completamente separados, sem nem se falar, quando eles se encontram, eles ainda têm essa conexão por conta do filho que eles tiveram. E aí a gente volta, né, pros dias atuais, e o Jude aceita. Ele aceita e fica feliz, mas depois ele vai entrar numa noia, porque ele começa a achar assim, nossa, mas eu sou um estorvo. Quando descobrirem por que eu sou do jeito que eu sou, os problemas que eu tenho, que eu me corto, que eu faço isso, que eu faço aquilo, as pessoas vão ter nojo de mim, vão ter raiva de mim, vão querer se afastar de mim, vão achar que eu sou, né, um problema, um peso. Fora que, no passado dele, ele teve uma família que ia adotá-lo, mas eles desistiram, e isso também foi muito traumático pro Jude, então ele fica com aquela coisa de, eles vão se arrepender tarde demais, ou eles vão mudar de ideia. Ele não consegue aceitar de verdade que aquilo tá acontecendo, vai acontecer com ele, embora ele já tenha, tipo, 30 anos de idade. E, inclusive, por conta disso, desse parafuso que ele entra por causa dessa adoção e com medo, né, de decepcionar os outros, isso piora a saúde mental dele, ele se corta cada vez mais. Lembrando aqui, tá, gente? Ele se corta frequentemente, quase todos os dias, desde a infância, não é de vez em quando, não. Esse pedaço do livro aqui, ele se corta bastante. Mas dá tudo certo, a adoção acontece mesmo, rola uma festa e tal, e o Jude até deixa um CD com ele cantando, que ele aprendeu a cantar, teve aulas de canto na época que ele morava no monastério, pro Harold, e ele deixa também um bilhete, uma cartinha escondida na estante de livros do Harold. Tipo, deixa lá e não conta pra ninguém, aquilo fica lá. Mais anos se passam e o Willem explodiu como ator. Ele virou um grande ator já de Hollywood, famoso, todo mundo sabe dele, ganhando dinheiro, fazendo coisas muito boas, muito grandes, etc. E ele tinha uma namorada, já de vários anos, que era a Philippa, e até o Jude gostava muito da Philippa, mas o Willem, ele tem uma dependência com o Jude, sabe? Tipo, ele não consegue se desvencilhar. Então, a mulher e ele começam a fazer planos do tipo, não, porque quando a gente for mais velho, a gente vai ter uma casa, não sei aonde, pra passar a nossa velhice. E aí o Willem fala, mas a gente tem que ter um quarto pro Jude, mas a gente tem que pensar no Jude, tem que ser uma casa térrea, porque o Jude na velhice talvez não vai conseguir subir escada. Então, tipo, ela começa a ficar muito frustrada e muito incomodada, muito irritada com essa relação do Willem com o Jude, e ela acaba se separando do Willem. O Jude meio que pesca, ele não tem certeza, mas ele meio que sente alguma coisa, e isso é um problema, porque ele não quer ser um peso pras pessoas. O tempo inteiro, essa é a maior noia da cabeça dele. O Jude, ele acaba indo trabalhar numa empresa muito melhor, ele trabalhava como na procuradoria, né, um cargo, uma coisa diferente, ele acaba indo trabalhar num escritório de advocacia enorme, e ele vai pra ganhar muito bem lá. O Harold até não fica muito feliz com isso, porque o Harold queria que ele trabalhasse, né, como procurador e tal, e ele foi pra uma firma de advocacia pra meio que trabalhar defendendo pessoas erradas, de uma certa forma. E ele já tem 36 anos de idade nessa hora, que é a minha idade, inclusive, aí eu fiquei bem sensível essa hora. E aí o Jude já tá ganhando bem, ele tá morando nesse apartamento, em Green Street, até uma outra rua lá de Nova York, e o Willem, ele acaba passando muito tempo dele lá, com o Jude o tempo inteiro nesse apartamento, aí até que o Jude já tá ganhando esse dinheiro todo, e ele decide, depois de morar nesse apartamento um tempo, que ele quer fazer uma reforma, né, gastar um dinheiro ali pra reformar o apartamento. Ele contrata o Malcolm, que já tá com a firma dele de arquitetura bombando, acontecendo e tal, fazendo várias coisas. O Malcolm faz pra ele toda essa reforma, e aí tem um momento interessante ali, que o Malcolm quer fazer uma reforma mais preparada pra que ele, eventualmente, tenha algum problema motor, porque meio que todo mundo espera que em algum momento ele não consiga andar. Tem horas que o Jude, ele tem tanta dificuldade de andar que ele precisa de cadeira de rodas, ou ele precisa de muleta, então, ou bengala e tal. De vez em quando ele tá bem, mas em alguns momentos ele não tá, ou ele tá bem e daqui a pouco ele não fica. Então, o Malcolm, ele já quer se preparar, deixar o apartamento preparado pro caso dele precisar usar uma cadeira de rodas e tal, se apoiar em algum lugar do banheiro, e o Jude é muito contra isso, porque ele não quer se ver como uma pessoa com deficiência, ele não aceita isso de jeito nenhum, então ele fica brigando muito com o Malcolm. Ele aceita uma coisa ou outra, mas ele, né, fica bem irritado. O JB tá meio afastado dos amigos,
amigos por causa dessa briga, por causa do quadro, mas ele tá tendo sucesso na vida dele profissional, né? Ele meio que estourou, assim, todo mundo começou a achar muito legal os quadros dele, esses quadros que ele fez dos amigos, começou a bombar muito, a galera comprar e tal, ele virou meio que uma referência, um cara ali que tá surgindo no cenário artístico dos Estados Unidos, mas ele começa a usar muita droga. Ele começa a usar muita droga, e vai ficando cada vez mais doido e vai ficando, né, tipo, bem doidão. E aí precisa rolar uma intervenção, os amigos vão lá, né, os 3 amigos vão lá se meter na história e tentar salvar o JB. Só que, nesse momento, o JB, como muitas pessoas viciadas que não querem ser ajudadas porque estão ali naquela coisa de eu passo, se eu quiser eu paro, né, não tem nada demais acontecendo, vocês estão exagerando, etc. E também com vergonha, né, tudo misturado, a própria droga falando e tal, ele acaba debochando do jeito do Jude de andar, de mancar e tal. E isso é muito pesado, isso pega muito mal. E isso gera, de novo, mais uma separação entre o Jude e o Willam e eles, porque, de novo, o Willam sempre tomando as dores do Jude. E isso também causa no Jude mais um trauma. Um trauma que, né, ele já tem tantos traumas e, mais uma vez, ele acaba passando por uma situação muito ruim vinda de um amigo, de uma pessoa que ele conhece há muitos anos. Lembrando, a gente aqui já tá com 36, ele já tá com 36 anos. Ele já conhece o JB há, sei lá, uns 16 anos, por aí. Agora a gente vai entrar em outra parte bem pesada do livro. Agora a gente tá ali por volta das página 400 e pouco. É o seguinte, o Willam, ele vive viajando, porque ele tá sempre em alguma filmagem, fazendo alguma coisa, né? Como eu disse, ele já tá bombando como ator, então ele tá sempre em algum país, alguma cidade, algum estado, viajando horrores, e ele fica às vezes 4 meses, 6 meses fora e tal. E aí, num período desse dele que tá viajando, o Jude conhece um cara chamado Caleb. O Jude conhece o Caleb num evento, não me lembro qual evento, não sei se é o evento da empresa que ele trabalha, sei lá, ele conhece ele num evento, num jantar, assim, e eles começam a conversar. O Caleb é um cara muito bonito, é um cara que se mudou recentemente, entrou numa empresa aí, começou a trabalhar fazendo alguma coisa, é um cara super importante e tal, vai virar CEO, um negócio assim de algum lugar. E aí eles começam a conversar nesse jantar, parece uma conversa super legal, um cara super legal e tal, e eles trocam contato. O Caleb começa a querer sair com o Jude. Só que o Jude, gente, ele nunca teve nenhuma relação com ninguém desde o que aconteceu lá no passado, da infância. Ele nunca teve nenhuma relação amorosa com ninguém, nunca teve uma relação sexual consensual com ninguém. Ele nem sabe exatamente qual é a sexualidade dele, ele acha que ele é bonito, mas ao mesmo tempo ele não tem, isso não é uma coisa comum pra ele, sabe? Ele não tem isso. Mas ele quer ser uma pessoa normal, então ele meio que vai deixando um pouco a coisa rolar. Só que o Caleb, aos poucos, durante outros encontros que ele vão tendo, o Caleb vai falando algumas coisas meio bizarras. Ele quer transar com o Jude, aí o Jude aceita transar com ele, mas não é uma coisa muito boa. O Caleb começa a debochar ou fazer uns comentários meio estranhos sobre também o jeito do Jude andar. Vê o Jude numa cadeira de rodas e meio que fala, não, você não pode usar cadeira de rodas. Dá seu jeito, você tem que andar. Se você sabe, não consegue andar, você tem que andar. É uma coisa bem assim, bem agressiva. E esse relacionamento vai ficando cada vez mais tóxico. Mas o Jude, ele sente que como ele é uma pessoa super problemática, defeituosa, isso é o melhor que ele vai conseguir. Então ele continua saindo com esse cara. E ele tá se sentindo muito sozinho também, porque o Willam viajou, o JB, eles não estão falando com o JB, e o Malcolm tá lá trabalhando horrores no negócio dele. Até que o Caleb um dia bate no Jude. E ele começa a bater no Jude com uma certa frequência. Primeiro ele bate, pede desculpa, depois ele bate de novo. E o Jude vai desculpando, vai deixando pra lá, até que o Jude meio que se desvencilha, não quer mais. Mas aí o Caleb aparece um dia na casa dele, né, tipo, escondido, e agride ele assim, muito pesado. E essa cena é bem descritiva, assim, agride muito ele, tipo, se deixa ele totalmente machucado, mete a porrada no Jude loucamente. E o Jude, ele vinha escondendo os machucados, dizendo que ele tava praticando tênis, que não era nada e tal. Só que o Harold encontra ele, assim, praticamente deformado. Ele tá totalmente machucado, ele tá machucado em todos os lugares. E aí, de novo, o Andy, que é esse único médico que o Jude vai tratar dele, vai ver o que aconteceu e tal, e ele acaba contando pras pessoas o que rolou. Mas, de novo, ele não quer que ninguém faça nada com o Caleb, ele quer que deixe pra lá, vai lá, ele foi embora, não quero mais ele aqui, troca as fechaduras e é isso. E aí, essa relação com o Caleb acaba, de novo, desequilibrando totalmente o Jude. O Andy pede pra ele, conversa com ele, fala pra ele, olha, você precisa ir num psiquiatra, você precisa de ajuda, você precisa conversar com alguém, e indica um psiquiatra super bom pra ele ir, e ele não vai no psiquiatra, ele não quer ir, ele não quer psiquiatra, ele não quer terapia, ele não quer remédio, ele não quer nada. O Willam volta do trabalho, né, volta pra cidade, e o Jude não conta pra ele o que aconteceu, não conta a verdade, só que essa situação toda deixou ele muito mal. As coisas que ele ouviu, as coisas que aconteceram com ele acaba tendo várias lembranças, ele acaba voltando pra esse passado onde ele era agredido, e ele tenta cometer suicídio. A sorte é que um vizinho dele, né, só moram 2 pessoas no prédio, que é esse vizinho, dono do prédio inteiro, que acaba vendendo esse apartamento pra
pra ele. E esse vizinho acaba indo na casa dele por uma razão. Ele acabou indo antes do horário que ele tinha combinado o dia, tinha a chave. Quando ele chega lá, ele encontra o Jude, ele tentou cortar os pulsos. Ele tentou não, ele conseguiu. E ele já tava quase morrendo, mas eles conseguiram levar ele pro hospital e ele sobrevive. E aí, por conta disso, o Willan acaba se mudando pra casa do Jude pra tomar conta dele. Agora tem uma outra parte do livro que é muito interessante, que eu não fazia a menor ideia. Isso eu nunca tinha pego nenhum spoiler disso. Um ano se passa, eles estão morando juntos, Willan e Jude, e o Willan começa a perceber que ele está apaixonado pelo Jude. E o Willan até conta que ele já tinha tido relações sexuais com homens no passado, embora ele tivesse tido relacionamentos só com mulheres, mas ele tem um carinho pelo Jude que tá se tornando cada vez maior, e eventualmente o Willan conta pro Jude e eles começam a desenvolver alguma coisa ali entre eles. Só que o problema é, o Willan quer transar e o Jude não gosta de transar, porque o Jude tem uma relação bizarra com o sexo, né, como esperado. E aí o Jude vai tentando, vai fingindo que tá tudo bem, o sexo é bom, o sexo funciona, mas o Jude sempre odeia. E por conta de transar com o Willan pra agradar o Willan o tempo todo, porque o Willan quer, né, todo dia, toda hora, ainda mais no começo de um relacionamento, isso também desequilibra mais ainda o Jude, ele começa a se cortar cada vez mais, porque toda vez que isso acontece, o sexo, ele tem memórias e ele volta muito pra esse passado dele. E aí, depois de um tempo, percebendo o que tá acontecendo, o Jude acaba confessando que ele não gosta de sexo, não se sente bem, e que por isso ele libera o Willan pra transar com outras pessoas, caso ele queira. O Willan diz que não, jamais, não quero, etc, mas o Willan começa a transar com outras pessoas e eventualmente fica meio dito, né, não no primeiro momento, mas num segundo momento fica meio dito que o Willan transa com outras pessoas. Ele até transa com algumas pessoas mais vezes, normalmente com mulheres, até fica saindo com algumas mulheres mais vezes, mas ele tenta não se apegar muito pra não causar uma situação com essas pessoas, até porque ele é famoso e as pessoas ficam tipo assim, né, achando que é uma coisa errada. Se eu não me engano, nesse momento, o Willan já assumiu publicamente que ele tá num relacionamento com o Jude, então as mulheres ficam, mas você não é gay? E ele fala, não, eu sou bi. Mas você não é casado? Não, mas é aberto, enfim. E aí, eventualmente, por conta dessa questão do sexo, o Jude acaba se sentindo na obrigação de contar pro Willan, né? Meio que chega ali numa rua sem saída de, porra, como eu vou justificar de por que eu não gosto disso, por que isso me faz tão mal? E ele acaba abrindo e contando pro Willan, vai contando aos poucos o que aconteceu na infância dele, que ele era abusado, etc. E o Willan fica, tipo, muito mal, chocado e tal, e, enfim, eles continuam juntos, mas nesse novo arranjo. E aí a gente vai tendo mais flashbacks desse passado. Vamos lá, que a coisa vai ficar muito mais pesada agora. O irmão Luke foi preso, né, na época que eles descobriram eles lá no motel, e aí a polícia pegou ele e levou ele pra um orfanato de meninos. Nesse orfanato, o Jude também foi abusado pelas pessoas de lá. Pelo que eu entendi, meio que a galera do orfanato soube que ele foi resgatado de um cara que abusava dele e que fazia ele ser abusado por outros caras. Por conta disso, os homens do orfanato acharam que, olha aí, temos uma presa fácil. E ele começou a ser abusado por alguns homens do orfanato. Ele consegue fugir desse orfanato, consegue pegar umas caronas e tal, nos caminhões, etc. Só que ele acaba sendo pego por um cara. Esse cara finge que quer ajudar ele, é um psiquiatra. E aí a gente entende também uma relação que ele tem ruim com a psiquiatria, que eu acho que muita gente que fala desse livro não se lembra desse detalhe, de que esse médico, uma pessoa que encontra ele, é um psiquiatra, leva ele pra casa, tranca ele no porão e começa a abusar do Jude também. O Jude consegue fugir da casa dele também, só que aí esse doutor, que é o Dr. Traylor, o Dr. Traylor pega o carro e vai atrás do Jude e atropela ele. E é por isso que ele tem todos esses danos, ele se machucou horrores, ele fraturou um monte de coisa, ficou todo mal lá, e é por isso que ele tem esses problemas nas pernas e na coluna. Amaram? Pois tem mais ainda. Voltamos pros dias atuais, e assim, o Jude começa, depois de um tempo, vai envelhecendo, ele começa a ter cada vez mais problemas nas pernas e mais problemas pra andar. De vez em quando, isso sempre aconteceu, de vez em quando abrem feridas nas pernas dele, que demoram muitos dias pra curar e vão ficando cada vez piores. As feridas vão piorando, vão demorando mais tempo pra se curar e tal, até que depois dele pegar várias infecções, febres altíssimas, dele delirar, de acontecer um monte de coisa, o Andy, que tentou salvar as pernas dele por muito tempo, fala: a única solução, ou a melhor solução pra gente agora, é amputar as suas pernas do joelho pra baixo, porque a gente vai conseguir resolver o problema, a gente vai botar uma prótese e tal, você vai voltar a andar, vai ter uma vida normal, o mais normal possível que der. Esse é o melhor dos mundos. Ele tem muita dificuldade de lidar com isso, mas ele acaba aceitando e eles amputam as duas pernas dele. Agora vem outra parte muito pesada, que eu também não estava esperando por isso, que foi a hora que eu postei até nos meus stories, pra quem me segue lá, que eu tava assim, ó.
que eu realmente não esperava. O seguinte, os dois estão ganhando muito bem. O Jude tá numa carreira foda dentro do escritório. Fez alguns amigos, alguns mentores lá dentro, tipo, muito próximos. E o Willam também tá explodido na carreira dele de cinema, tipo assim, bombando, ganhando prêmio, um monte de coisa. E aí eles decidem, então, construir uma casa no interior, no campo lá e tal, uma casa pra eles, tipo, de veraneio. E quem faz todo o projeto da casa é o Malcolm. E aí eles fazem essa casa, a casa fica linda, eles ficam indo pra essa casa de vez em quando e tal. E aí, nessa hora, o Jude tem, eu acho que uns 48 anos de idade e o Willam tem 51. O Jude tá na casa e o Willam, se eu não me engano, ele foi buscar o Malcolm e a namorada dele, que acho que eles chegaram de trem, sei lá, eles foram buscar, ele foi buscar eles lá, e eles estavam no carro voltando pra casa quando um motorista de caminhão bêbado atropela o carro deles e mata os três. E assim, de uma forma bem agressiva, tá? Tipo, o livro descreve que o Willam ficou com o rosto totalmente desfigurado. O Jude nem conseguiu ver o rosto do Willam no enterro. A namorada do Malcolm, eles falam que ela, tipo, basicamente desapareceu. É nesse nível. Eu tô fazendo esse resumo agora e eu tô tipo assim, meu Deus. Eu já tinha até esquecido de todos esses detalhes. Mas calma que piora. Isso já é bem no final do livro, tá, gente? Isso aí já é página quase 700. Tá acabando. Aí você imagina, essa pessoa, que é o Jude, aos 48 anos de idade, perde a pessoa que foi o melhor amigo, o marido, protetor, a pessoa mais importante da vida dele, morre, basicamente, né? Ele e o Harold são as pessoas mais importantes da vida do Jude, né? O Willam e o Harold. E ele fica completamente destruído, desolado. E ele passa muito tempo sofrendo, e aí volta a se cortar, toda aquela história. Aí ele acaba, depois de um tempo, tentando um novo contato com o JB, porque o JB também tá muito mal, porque o JB também ele amava muito o Willam e o Malcolm, e os dois morreram, também eram amigos dele. Então só sobraram os dois, e ele acaba, tipo assim, tentando uma reconexão. E aí o JB até dá um presente pra ele, que é uma escultura muito realista do Willam, pra ele guardar. E ele fica muito emocionado, chora e tal. Só que aí o JB vai lá e beija o Jude, aleatoriamente, meio que à força. E um ponto importante a dizer é, o JB já foi afim do Willam e já foi afim do Jude, tá? Lá no passado. Então, assim, sempre teve uma história aí meio mal resolvida, uma coisa meio... Não era que ele amava, mas tinha uma vontadezinha ali. Então, talvez tenha rolado até meio que um recalque ao longo da vida, por ver que eles ficaram juntos e ele não, enfim. E aí o Jude fica, tipo, possesso, meio que encerra as relações dele com o JB, porque, de novo, um homem beijando ele à força. Imagina os 70 mil gatilhos que ele tem. E aí o Jude tá nesse poço de depressão, no fundo do poço, e ele para de comer. Ele perde a vontade de comer, ele, tipo, não tem mais vontade, ele acaba, tipo, come um negócio, passa 2 dias sem comer nada, aí começa a delirar, e aí nos delírios dele ele acaba vendo o Willam, e aí ele acaba, tipo, meio que ficando viciado em ficar sem comer para delirar e ver o Willam. Olha a loucura. Os amigos começam a perceber, porque ele perde muito peso, ele começa, tipo, desmaiar, ele começa a ficar muito estranho, ele tá muito abatido, as roupas já não cabem mais nele, as próteses não cabem mais nele, porque a prótese é feita pro tamanho da perna, e ele emagrece muito, então ele começa a voltar a andar de cadeira de roda, porque ele não consegue mais andar com as próteses. E aí, de novo, o Andy e outras pessoas do escritório, etc., fazem uma intervenção, e aí obrigam ele a frequentar o psiquiatra, e ele começa a frequentar o psiquiatra de novo, porque ele frequentou o psiquiatra durante um período também, mas ele não levava muito a sério, ele volta a frequentar o psiquiatra, mas ele, assim, ele tá meio irritado, porque ele não quer viver mais, entendeu? Ele tá de saco cheio, ele não quer viver, e ele sente que os amigos obrigam ele a viver. E aí o Jude, ele começa a ficar com muita raiva de tudo, ele começa a virar uma pessoa, assim, muito raivosa. Ele começa a brigar com o Harold, com a mulher do Harold. Tipo assim, tem uma cena do sanduíche, né, que é uma cena famosa, que trazem um sanduíche pra ele joga o prato de sanduíche na parede. Porque, tipo assim, ele tá, gente, eu quero morrer. Vocês podem, por favor, me deixar morrer? Eu quero ir embora, eu quero morrer, eu não aguento mais. Não tem mais o que fazer aqui, a vida acabou pra mim. E aí o Harold acaba, tipo, ele acha que o Harold vai cansar dele, que o Harold vai bater nele, que o Harold vai botar ele pra fora de casa, porque ele tá, né? Tipo assim, ele tem medo que o Harold expulse ele, ao mesmo tempo ele quer que o Harold expulse ele pra ele meio que se livrar dessa obrigação que ele tem, porque ele não se mata por uma relação de fidelidade, de lealdade ao Harold, que é o pai dele adotivo, né? E o Harold não faz isso. O Harold, tipo, aceita e abraça e acolhe, e aí chama ele de Sweetheart, que é tipo querido, né? Que é um nome que ninguém chamava ele, só quem chamava ele assim era o irmão Luke. E aí ele acaba desarmando, ficando mal e tal, chorando, etc. Aceita ajuda, aceita apoio, volta a se consultar pro psiquiatra, conta coisas da vida, começa a contar coisas da vida pro psiquiatra, e o Jude até acredita que vai conseguir ficar,
que vai conseguir sobreviver. Mas o último capítulo do livro é narrado pelo Harold, ele até narra alguns outros capítulos. O livro todo é em terceira pessoa, mas alguns poucos capítulos do Harold é em primeira pessoa. E são capítulos como se fosse uma carta para o Willam. Ele fala para o Willam. E é nesse último capítulo que ele fala pro Willam, que já morreu, ele conta que o Jude se suicidou 3 anos depois da morte do Willam. Então, quando ele tem basicamente 51 anos de idade, o Jude se suicida. Ele faz uma aplicação de ar, se eu não me engano, na veia e causa uma parada cardíaca, sei lá o quê. E aí o Harold acaba descobrindo aquela carta e aquele CD que ele escondeu no armário, na estante deles, quando ele foi adotado, há, tipo, 20 anos atrás. E lá tem tudo o que aconteceu. Ele conta tudo o que aconteceu da vida dele nessa carta. E aí o Harold lê essa carta aos poucos com a mulher. E ele fica, tipo, desolado, né? Que o Harold não sabia desses detalhes até agora. E aí tem algumas reflexões nesse capítulo final que eu quero falar daqui a pouco, porque o Harold fica muito assim: eu não fui bom o suficiente, eu não consegui fazer ele ficar, ao mesmo tempo eu fui muito egoísta querendo que ele ficasse, eu tava disposto a ver ele sofrer, mas que ele estivesse vivo, do que ele me deixar, do que ele ir embora. E ele fala com o Willam porque eu acho que só ele e o Willam entendem, ou entenderiam, o que aconteceu. E aí, pra completar, ele ainda conta o final de alguns personagens no final do livro. Vai falando de algumas pessoas que eu não falei muito aqui, porque são personagens melhores, mas fala que o Andy, que era esse médico, morreu 3 anos depois de infarto do coração, e tem mais alguns outros personagens que aparecem, amigos do Jude também que morreram, e meio que no final das contas o Harold tem 84 anos de idade, eu acho que no final do livro. Ele tinha quase 50 no começo do livro, e ele ficou sozinho com a mulher, né, e o JB sobreviveu, tá aí vivo, com 60 e poucos anos de idade, mas o JB também ficou sozinho e Harold acaba se aproximando um pouco do JB, porque meio que o único amigo que sobreviveu do grupo de 4, né, ficou sozinho no final. Também isso é uma outra reflexão que eu fiquei fazendo depois. Enfim, gente, esse é o final do livro. Tô falando há 1h02. Isso que eu falei que ia ser resumido, mas eu me aguento? Não, mas pelo menos eu contei o mais importante do livro. Agora, depois de todas essas tragédias, eu até dei uma pausa na gravação. Vamos lá, que eu tenho muitas coisas pra falar e eu sinto que eu vou falar. E ainda vou ter mais coisa pra falar. Eu acho que eu vou esquecer de coisas, de detalhes, etc. Mas vamos lá. Bom, por que eu demorei tanto tempo pra ler esse livro? Porque eu tenho esse livro, eu já falei isso, acho que naquele vídeo que eu falei que eu ia ler esse livro, né? Eu tenho isso aqui há muitos anos. Eu lembro que eu ganhei esse livro aqui, acho que do Vitor Almeida, em 2017, por aí, que eu tenho o livro físico. E eu tenho vontade de ler esse livro desde aquela época. Mas eu tinha recebido alguns feedbacks de algumas pessoas, várias pessoas, inclusive de amigos. Além de tudo, eu já vi diversos vlogs no YouTube, pessoas que leram esse livro e que ficaram mal, choraram, se desesperaram, e eu tenho, por exemplo, um amigo meu que falava muito pra mim: não leia, esse livro vai te jogar no buraco, esse livro vai te afundar, esse livro é uma tortura, tudo muito pesado, você não vai aguentar, isso vai fazer mal pra você, etc e tal. Também vi muita gente no YouTube e tal falando que era muito pesado, que não tinha necessidade, que era uma tortura, etc, etc. E, gente, assim, eu sinto que a minha saúde mental, ela vem dando uma degringolada ao longo dos anos. Acho que muito por conta de muitas questões, na verdade, né? Tipo, o meu estilo de trabalho mudou, né? Tem 4 anos que eu trabalho com isso aqui, que é uma rotina um pouco mais tranquila do que eu tinha como CLT, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito mais pressionado do que eu sentia antes. Em 2021 foi quando eu fui procurar psiquiatra pela primeira vez, eu voltei pra terapia. Aí eu tô fazendo terapia desde 2021, né? Estamos em 2025, já tem bastante tempo. Voltei recentemente, inclusive durante a leitura desse livro eu voltei pra psiquiatra pela segunda vez. Sinto que a minha ansiedade tá meio desregulada e tal, e eu sempre ficava assim: ai, agora não, porque isso pode me prejudicar, pode prejudicar minha saúde mental e tal. Só que eu cheguei na conclusão de que quando que eu vou estar assim, nossa, eu estou muito bem, eu estou excelente, eu não tô ansioso, eu não tô deprimido, eu não tô isso, eu não tô aquilo, eu não tô com pressão disso, eu não tô com pressão daquilo, eu tô com dinheiro no bolso. Eu falei: gente, então assim, esse dia, não sei se ele vai chegar, talvez ele chegue quando eu tiver, sei lá, 50, 60 anos de idade. E aí eu falei: bom, aí é tarde demais, prefiro ler logo, quero saber, quero ler, quero saber qual que é, quero ter essa experiência e vida que segue, entendeu? Vou dar meu jeito e tal. Vou falar pra vocês, já adiantando, mas eu quero ir falando sobre isso mais com calma, que eu não tô traumatizado, não acabou a minha vida, eu não tô tendo pesadelo com esse livro, eu não tô tomando remédio, não tomei nenhum Rivotril durante a leitura, não tive crise de choro, não tive ansiedade, crise de ansiedade, nada do tipo. Tive sim algumas reflexões e ainda estou fazendo algumas reflexões por causa desse livro, mas pra mim não foi
esse trauma todo. Eu nem chorei, né, assim, chorar, eu lacrimejei em alguns momentos do livro. Fiquei sim impactado, fiquei sim comovido com algumas coisas, mas eu não cheguei a chorar, me debulhar. Acho também, já falei isso, acho que porque tava em live no TikTok, acho que a gente se sentindo observado por 100, 200, 300 pessoas é uma coisa meio bizarra. E ao mesmo tempo, eu tava naqueles sprints de leitura, então eu tava lendo sem parar, e eu acho que pra você chorar, você precisa dar uma parada, refletida e sofrer. Eu deixava pra refletir depois, então que eu acabava de ler aquele desespero todo, a não ser quando aconteceu uma coisa muito bizarra, que foi quando o Willam morreu, mas eu acho que eu consegui lidar bem. E aí, eu já quero fazer primeira observação aqui que eu acho importante, pra que ninguém me chame de insensível ou qualquer coisa do tipo, né? Eu não passei por nenhum tipo de coisa similar ao que esse menino passou. Além de eu ser um homem branco, cis, embora gay, eu nunca sofri nenhum tipo de abuso. Já teve homem babaca em trem e ônibus, sim, se esfregando em mim, sim. Bizarro, bizarro. Mas assim, nada que tenha mexido com a minha saúde mental. Nunca aconteceu nenhuma outra coisa além disso, nada crítico também. Embora eu ache até crítico, mas assim, nada que tenha me traumatizado. Eu não tive problema com a minha família. Tive pai ausente, isso prejudicou a minha autoestima. Eu sofri muito bullying na adolescência, como eu já falei algumas outras vezes aqui no canal. Isso prejudicou muito a minha autoestima, e também eu quero falar disso daqui a pouco, quando eu for falar um pouco sobre a minha relação com o Jude. Mas é isso, eu não passei por nenhum desses problemas críticos aqui do livro, nenhuma dessas situações. Eu nunca perdi ninguém, principalmente num acidente, numa idade tão jovem. Então, o que eu quero dizer é, eu entendo super quem sentiu mal, quem não aguentou ler o livro inteiro, quem ficou mal, quem teve crise de ansiedade, quem odeia o livro, quem achou desnecessário. Eu entendo tudo isso. Acho que uma coisa que eu posso já dizer é que esse livro, ele é muito uma experiência individual. Cada pessoa vai lidar com esse livro e vai tirar alguma coisa de diferente dele. Eu acho que isso já se conecta com um ponto que eu queria colocar aqui, que é exatamente esse é uma tortura? Não é? É uma tortura desnecessária? Não é uma tortura desnecessária? E exatamente se conectando nesse ponto de que cada um vai ter uma experiência muito individual com base na sua vivência, né? Da sua vida, da sua idade, das coisas que aconteceram na sua vida. Eu li um comentário no TikTok que eu achei muito bom. Eu tava vendo vários vídeos no TikTok de pessoas que odiaram o livro pra pegar os argumentos e tal. E eu vi um comentário que falava assim: muita gente não entende que o que a Hanya fez com esse livro, ele é quase como se fosse um conto de fadas para adulto, de uma forma bem dark. E pra quem acompanha e sabe, contos de fadas, os mais tradicionais, os escritos lá em 1800, 1700, são meio bizarros, né? Até quando a gente pensa Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, quando a gente pensa, né, Fada do Dente, são umas coisas meio bizarras que a gente conta pra criança, meio que pra assustar ela, né, e pra deixar ela com medo e fazer o que a gente quer que ela faça. E eu acho que esse livro, ele é um pouco disso, assim. Ele é um grande exagero, uma grande fábula da vida real, de uma forma muito exagerada, e aí isso vai tocar nas pessoas de um jeito, cada um de um jeito diferente. E eu tiro coisas positivas desse livro, embora outras pessoas vão tirar coisas muito negativas, como por exemplo ansiedade, vão ficar mais deprimidas, vão ficar com a cabeça, meu Deus, eu fiquei com a cabeça prejudicada por causa desse livro e tal. E eu também quero entrando nisso aos poucos desse papo. Eu tenho uma situação que eu até falei na live, numa das lives, porque eu vejo muita gente falando assim, ai, acontece muita coisa ruim na vida desse garoto, ninguém passa por isso de verdade, nossa, mas é muita tragédia, é uma tortura, é pornô de tortura e tal. E assim, eu até contei, eu falo, gente, eu tenho uma tia, e vou falar pra vocês, eu tenho uma tia que ela teve paralisia infantil, por conta disso ela tem uma perna maior do que a outra, e isso acabou gerando nela um pequeno problema motor, não é um problema motor tão crítico, e além disso ela não conseguiu, por exemplo, desenvolver útero, então o útero dela é infantil, ela acaba não podendo ter filhos, etc. Essa tia casou com um cara, foi morar em outra cidade, a casa dela pegou fogo, ela perdeu tudo, depois ela descobriu que esse marido era gay, ela separou desse marido, voltou pra casa da nossa família, depois ela casou com outro cara, nessa outra casa que ela morou com esse cara, ela tinha um cachorro muito grande que pulou nela, e ela quebrou um perfume na mão, cortou a mão e perdeu um pouco, grande parte do tato de uma das mãos. Oi, Mia, por que você tá tanto andando aqui atrás de mim hoje, hein? Chega pra lá. Depois disso, a gente foi entendendo ao longo dos anos que ela desenvolveu esquizofrenia e ela começou a tomar vários remédios muito fortes e esses remédios deixaram ela
com mais problema motor ainda, porque ela tem uma perna menor que a outra, então ela acaba ficando com dificuldade de andar. Depois ela teve tuberculose. Então, assim, essa minha tia já passou por tanta coisa bizarra na vida dela, e ainda passa, né? Ainda tá viva, e totalmente dependente da gente, das coisas e tal, que eu penso assim, ai, gente, acontece muita coisa trágica na vida das pessoas sim, sabe? E eu acho que talvez uma das grandes mensagens desse livro é de que a vida é injusta. E a gente precisa lidar com isso, com essa máxima, o mais rápido possível. A gente é criado numa filosofia muito religiosa de que as pessoas vão pagar, de que se a gente plantar o bem, a gente colhe o bem, de que se a gente plantar o mal, a gente colhe o mal. E dependendo da sua religião, etc., você pode acreditar e tá tudo certo. A gente não tem uma resposta pra isso, né? Mas a gente vê, né? Existem muitas evidências de pessoas maravilhosas que passam por situações horríveis, de pessoas horríveis que passam ou não passam por coisas horríveis, né, que seguem a vida, que vivem a vida toda muito bem, plenamente. Se karmicamente, se espiritualmente vai acontecer alguma coisa com elas, a gente não sabe, né, cada um com a sua crença. Mas a gente sabe que na vida aqui, na vida real, né, da Terra, a gente vê muita gente que sofre mais do que deveria ou que sofre menos do que deveria. E o que eu acho que eu tiro desse livro aqui é de que é importante a gente entender que as coisas não são pessoais. Quando acontece uma tragédia na nossa vida, não é porque a gente causou essa tragédia. Às vezes sim, mas não necessariamente, né? Coisas, como eu falei, coisas ruins acontecem com pessoas boas. E essa é a grande mensagem que eu tirei do livro e é por isso que eu não fiquei traumatizado. Eu até falei também, acho que numa live, não sei se foi na live, aquele livro do Adam Silveira que eu adoro, que é o Lembra Aquela Vez, More Happy Than Not, que é um livro que tem um final muito pesado, que obviamente eu não vou contar porque é spoiler, mas tem um final bem pesado. Não é final feliz, já deixo avisado. Na época, eu lembro que a gente, entre amigos, a gente dividiu muita opinião, porque tem gente que falou, é um absurdo. Mas qual que é a mensagem? Mas qual é a redenção? Mas é um absurdo, tipo assim, é uma tragédia só pela tragédia, é pra causar, é pra chocar. E, independente do que você possa achar em relação a isso, o que eu tirei daquele livro foi uma reflexão sobre a minha vida e sobre como a minha vida é muito, infinitamente melhor do que a vida daquele personagem. E nesse caso aqui também. Mas muitas vezes a gente não leva isso em consideração, né? Muitas vezes a gente sofre por coisas idiotas porque a gente, dentro do nosso microcosmo, a gente acha que é uma tragédia enorme e não é. Então é importante também pra gente ter perspectiva e lidar com essas coisas, né? E eu acho que esse livro, ele me trouxe essa reflexão, que é uma reflexão óbvia, mas é uma reflexão que a gente esquece nos dias de hoje. Talvez nos dias de ontem também, mas nos dias de hoje principalmente. Mas assim, eu tô até me antecipando, que eu queria deixar muito dessa conversa pro final. Mas assim, se você perguntar pra mim, o livro é traumático? Sim, com certeza. Eu acho que ficou meio evidente ao longo de tudo o que eu falei até aqui agora, de que é um livro que realmente ele não vai funcionar pra todo mundo. Então é um livro que eu jamais vou recomendar pra vocês e dizer assim, nossa, leiam. Que livro maravilhoso, incrível, mudou minha vida, achei excelente. Nem tô falando que eu achei tudo isso, tá? Mas eu jamais diria isso, independente de qualquer coisa, porque realmente é um livro que vai ter muita gente que não vai tolerar. Não vai tolerar porque ou vai levar pra um lado negativo, ou vai levar pra um lado de raiva, entendeu? Vai levar pra um lado de depressão, ansiedade, ou vai levar pra um lado de raiva, irritação, sem paciência. Eu vi muita gente, vi vários vídeos no TikTok de pessoas assim, irritadíssimas, berrando, falando que é um absurdo, que não sei o que lá. Então, assim, verdadeiramente é um livro que divide opiniões e vai continuar dividindo e deve dividir. Divide até a minha. Nem eu tô totalmente certo de que esse livro não é traumatizante o suficiente. Traumatizante? Traumático. Sei lá. E nem de que ele é incrível. O que eu posso falar pra vocês da minha experiência de leitura é que eu amei a escrita da Hanya. Eu amei a escrita da Hanya. Gostei muito. Eu fiquei muito preso no livro. Eu fiquei muito envolvido no livro. Eu tinha muito medo. Eu achava que ia ser um livro meio prepotente, meio difícil, meio metido, meio, sabe? Meio inalcançável, que ia ser uma escrita cansativa. E eu achei muito tranquilo de ler. A Hanya, ela tem uma parada que eu até comentei quando eu falei de As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que ela vai entrando em muitas digressões, assim, né? Então, e ela foge muito da linearidade. Então tá falando de agora, daqui a pouco ela fala de 3 anos atrás, e aí daqui a pouco vai contando coisas e coisas e coisas, e daqui a pouco de repente voltou pros dias atuais, aí aquilo que ela começou a contar lá atrás, ela voltou a contar e parte dali pra frente. Então assim, tem muitas histórias muitos backgrounds que ela vai inserindo a todo momento. Então assim, agora o personagem tem 40 anos, mas peraí, eu vou te contar algo que aconteceu aos 37. E você fica, mas agora ele não tem 40? Por que a gente não começa a contar dos 40, né? Por que tu não parou, voltou pros 37? Porque ela realmente não conta de uma forma linear. E eu acho que muita gente tem dificuldade
dificuldade de se organizar mentalmente com isso. Fora que ela organiza os capítulos de um jeito muito estranho, não consigo entender. Não tem o nome do personagem que a gente tá agora naquele momento mais focado. Muda ao longo do texto, tipo, ao longo do mesmo capítulo. Ela muda o enfoque de um personagem pro outro sem te dizer muito bem, aí você às vezes demora um pouco pra saber de qual personagem que ela tá falando ali naquela hora. Então tem uma coisa de você se acostumar e de você ir pegando o contexto e entendendo o que tá acontecendo. Então isso pode ser um pouco complexo, mas eu entendi essa vibe nas primeiras 50, 100 páginas e depois disso eu li muito facilmente. Tanto é que em 1 hora eu conseguia ler 47, 48 páginas, o que pra esse livro eu não imaginava. Eu achava que eu ia ler umas 30 páginas por dia em 1 hora. Eu achei que essa é uma vibe meio Game of Thrones, que eu demorava pra ler. E não, eu achei muito fluido. Então assim, eu gostei muito da escrita dela, eu fiquei extremamente envolvido, eu me apeguei muito aos personagens e é a verdade, pra mim, é uma coisa que eu conversei muito nas lives, de como esse livro abriu um buraquinho, assim, na minha vida. De eu sinto falta dessas pessoas. Embora, quando eu tenha terminado, eu falei, ufa, terminei, não vou mais passar por essas coisas bizarras que esse livro conta sobre. Mas, por exemplo, eu gostei muito do Harold. E o Harold, ele fica vivo o livro inteiro. E eu queria, né, saber mais, eu queria acompanhar mais, eu queria ter visto mais da relação deles, né, do Harold com o Jude. Então, é um livro que deixa uma marca muito evidente. Eu acho que é um livro que eu vou lembrar dele pro resto da vida, porque ele é muito memorável. Eu acho que a forma que ela escreve, eu conseguia muito imaginar as situações, era tudo muito crível. Embora algumas escolhas dela eu questione, mas daqui a pouco eu falo, eu vou focar aqui no positivo e nas outras discussões maiores. Antes da conclusão, nota, etc., eu quero falar de um ponto ou outro que eu não amei muito, que eu não gostei muito. Mas é aquilo, assim, eu fiquei na dúvida, eu fiquei assim, peraí, eu gostei muito do livro ou eu gostei muito da leitura? Eu não sei te dizer, eu gostei muito de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é um livro que eu ficava querendo pegar pra ler, mas quando eu sentava nesse sofá e começava a live pra ler, me batia uma angústia, do tipo, ai meu Deus, o que que vem hoje, né? O que que vem aí? Mas ao mesmo tempo eu consegui, e isso me surpreendeu, assim, me senti muito terapeutizado. Eu consegui muito separar a ficção da realidade. Então, assim, embora eu tenha me apegado muito aos personagens e gostado muito da história e me envolvido muito, eu consegui entender que é uma ficção. E é isso pra mim. É uma ficção, são personagens que não existem, essa história não aconteceu, embora é bem provável que já tenha acontecido com outras pessoas, sim, mas eu consigo enxergar exatamente essa coisa do conto de fadas, sabe? Como se fosse uma analogia a alguma outra coisa, né? Esses personagens estão me contando uma história muito grotesca e bizarra, mas na verdade é pra me fazer refletir sobre uma outra coisa e não sofrer necessariamente pelo personagem. É quase como se o Jude fosse um ser que tá ali se fudendo muito, mas pra me fazer sentir outras coisas e não necessariamente pena dele. E aí, assim, era necessária essa quantidade de tragédia na vida desse personagem? Posso te dizer inicialmente que não. Acho que não, dava pra ter contado essa história sem isso tudo. Eu acho que o que a Hanya quis desde o princípio era contar a história de uma pessoa que ia se suicidar no final. Eu acho que esse era o objetivo dela, falar sobre, embora tenha todas essas outras discussões, etc, mas eu acho que ela sabia que no final ele ia se suicidar. Eu acho que essa era uma decisão que ela tomou do princípio. E aí ela foi construindo a história dele pra trás. O que eu acho é o seguinte, ele foi parar no monastério e era molestado por essas pessoas. Isso é super crível. Depois ele foi parar num orfanato, e nesse orfanato ele acabou sendo molestado também, e eu entendi que porque já sabiam que ele tinha sofrido os abusos. Além de ele ter sofrido no orfanato, teve quando ele fugiu, né? Quando eles fugiram com o irmão Luke, e ele foi molestado por um monte de homem. Mas eu acho que quando ele chegou nesse orfanato, a polícia, já sabendo de tudo, já deve ter falado pro orfanato que rolou. Eu acho que viram ele como uma presa fácil. Então, tecnicamente faz sentido. Não precisava, mas faz sentido. Depois disso veio esse Dr. Traylor e o acidente do carro. Esse eu acho que era o menos necessário. Eu acho que ela colocou isso ali muito pra ele ter essa coisa dessa dificuldade de lidar com um psiquiatra. Embora ela não bote necessariamente no livro que ele não quer ir num psiquiatra por conta do Dr. Traylor, e eu acho que não é só por isso, eu acho que também tem todas as outras questões de que ele não quer falar abertamente, ele se sente mal, ele tem vergonha, ele não quer reviver aquilo tudo, mas eu acho que também essa figura do psiquiatra ela acaba sendo prejudicada por conta do que acontece. Mas precisava? Não. Eu acho até que podia ter acontecido o acidente, ele ter se machucado e ficado com essas sequelas ao longo da vida, mas isso podia ter acontecido com o irmão Luke, em algum outro momento, fugindo do irmão Luke, sei lá. Aí muita gente fala assim, precisava do Caleb, né, esse namoradinho que ele arrumou, que meteu a porrada nele, abusou dele fisicamente, mentalmente, sexualmente e tal. Eu entendo que
talvez não precisasse, mas eu achei que o que eu reflito desse momento é que ele se aceitou estar naquela situação porque ele se via como essa pessoa que não é merecedora de nada. Então, quando os primeiros red flags apareceram, porque assim, inicialmente o cara era um cara normal, que qualquer um de nós aqui sairíamos com esse cara. Era um cara bonito, interessante, conversando, perguntando, elogiando ele. Todos nós aqui cairíamos nessa. Só que quando a primeira red flag apareceu, eu acho que essa é a reflexão. O Jude não saiu porque ele não sentiu que ele conseguiria algo melhor, ou que ele merecia algo melhor. Ele achava que ele era um problema, que ele tava ruim, quebrado, etc. E que aquilo era o que ele conseguiria, e era isso, ele tinha que aceitar. E isso é uma coisa que acontece muito na cabeça das pessoas que passaram por alguns traumas, como esses que a gente fala no livro, né? O que eu tiro de reflexão disso é exatamente como a autoestima dele é tão ruim que ele não conseguiu sair de uma relação abusiva com facilidade, ou nos primeiros sinais de que aquilo não estava normal. Agora, precisava o cara ter metido a porrada nele horrores, ter falado um monte de absurdo pra ele? Não. Mas eu acho que também o livro é sobre o contraponto disso, né? Uma vida de coisas muito trágicas, mas ele tem uma rede de apoio maravilhosa. Ele tem o Harold, ele tem a mulher do Harold, ele tem o Willem e ele tem o Andy, que daqui a pouco a gente vai falar, porque tem muita gente que não gosta, que acha que o Andy isso, que aquilo, que é negligência, lá. Mas assim, ele tinha uma rede de apoio muito forte, presente ali. E eu acho que o livro faz esse contraponto. Mostra que ele não conseguia, e essa é a reflexão do Harold no final, que o Jude não conseguiu enxergar e sentir o amor dessas pessoas. E aceitar que ele era amado, que ele era admirado, que as pessoas queriam estar com ele, que as pessoas admiravam a capacidade dele em relação a tudo, a amizade dele, a capacidade dele profissional. Ele não conseguia aceitar. O profissional ele aceitava bem, mas ele não conseguia muito bem aceitar o resto. E ele meio que morre sem aceitar. Mas o fato é que, embora a vida dele tenha sido muito trágica, ele também teve momentos muito bons, momentos muito felizes, né? Ele foi feliz por vários momentos com essas pessoas, com essas situações, com o Willem junto em casa. Obviamente que teve aquela situação da relação sexual e tal, mas o Willem era um protetor, era uma pessoa que tava ali pra tudo, por qualquer momento. Não a qualquer momento, porque ele tinha que trabalhar, mas ele também tinha um suporte, uma rede de apoio, que inclusive não eram família dele de verdade, né? Era essa família escolhida. Era essa família que se tornou família, não que era família. Aí tem a morte do Willem, que essa eu fiquei bem chocado, porque eu falei, bom, agora ferrou. Agora ferrou. Porque eu acho que eu teria feito diferente se eu fosse a Hania. Eu acho que... Mas é isso, eu acho que é um livro sobre o suicídio. Não sobre o suicida, mas sobre as causas e também sobre o impacto que isso gera nas pessoas ao redor. Porque assim, se eu tivesse sido a Hania e tivesse escrito esse livro, eu teria feito o seguinte, eu teria feito o Jude morrer no final, mas eu teria feito assim, ele ter, sei lá, se cortado daquele jeito que ele se cortava, alguma coisa do tipo, e ele acabar tendo tido uma complicação com aquilo, e aí antes de morrer, para morrer ali, ele fazer uma reflexão de que ele gostaria de estar vivo, de que ele queria ter vivido, mas por um ato que ele cometeu, ele acabou morrendo e ele, tipo assim, ele acabou indo pra um lugar onde o corpo dele não aguentou mais, né? Não aguentava mais por alguma razão. Pode não ser o corte, podia ser uma outra coisa que ele fizesse com ele mesmo. Eu nem falei pra vocês, mas tem um momento que ele para de se cortar porque ele não quer mostrar que tá se cortando pro Willem ver, porque o Willem pede pra ver o corpo dele pra meio que obrigar ele a não se cortar, e ele decide se queimar. E ele tem uma queimadura de terceiro grau bizarra, porque ele perde o controle da própria queimadura. Então, assim, ele bota fogo nele mesmo. Então, tipo, pesado, mais pesado ainda. Mas eu teria feito alguma coisa do tipo em que ele fizesse essa reflexão de eu só queria me machucar, eu não queria morrer, mas acabei perdendo a mão, errando, e o meu corpo não aguentou, e aí eu acabei morrendo. Eu acho que eu teria feito dessa forma, seria trágico, horrível do mesmo jeito, mas eu acho que o suicídio é uma coisa muito pesada, e isso é uma coisa que eu fiquei refletindo muito hoje, assim, o dia inteiro. O suicídio é um tabu muito grande na nossa sociedade, né? Muito por conta também das nossas raízes religiosas, a gente enxerga como o pecado, o último pecado, o mais extremo de todos, não vai pro céu, não tem perdão, é um ato egoísta. A gente constrói muito essa mentalidade ao longo da nossa vida de que o suicida quase meio que a pessoa perde a importância e tudo que ela fez na vida é meio que jogado fora porque ela cometeu um ato que é egoísta, é um absurdo, é errado e tal. Mas é um dilema moral e a vida é isso, né, gente? A vida é uma confusão. A vida é muito confusa. Não existe uma explicação, nada é preto no branco, não existe um caso que é igual de todo mundo. São muitas nuances, são muitas coisas. E, de novo, eu acho que esse livro não é sobre necessariamente o Jude, sobre o suicídio
suicídio. Eu acho que ela sabia onde ela queria chegar, mas é mais sobre o que leva a isso e o impacto nas outras pessoas. Porque, por exemplo, o Harold no final fica muito pensativo de aquilo que eu falei, né? Será que eu não tô sendo egoísta de querer que ele fique vivo, mesmo sofrendo, e eu não consigo fazer ele deixar de sofrer, mas eu, de forma egoísta, quero que ele continue sofrendo, mas pelo menos vivo, pelo menos comigo, do meu lado, do que morto e talvez em paz? E eu acho que principalmente a reflexão que traz também é o quanto a gente não consegue ou não pode se responsabilizar 100% pela vida de uma outra pessoa. E eu falo disso e reflito muito sobre isso porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de pessoas próximas a mim cometerem suicídio. Eu não sei se vocês pensam sobre isso ou já pensaram sobre isso, mas eu sou uma pessoa que eu, sei lá, tenho muito medo disso. Sempre tive e continuo tendo. A gente sempre tem alguns amigos, um ali, outro aqui, que tá numa situação difícil, que tem uma questão de saúde mental, que já passou por algumas coisas pesadas na vida, e eu sempre me senti muito quase que responsável ou um pouco responsável por, não, mas o que que eu posso fazer? O que que a gente pode fazer ou falar? Ou será que eu tenho que estar junto? Será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que trazer? Será que eu tenho que pagar? Será que eu tenho que levar? Muito, a gente fica muito nessa coisa e eu sinto que a gente pode ajudar e pode fazer muito, mas não tudo, né? Não tem como a gente assumir responsabilidade pela decisão de uma pessoa nesse momento. E lógico, é muito complicado de novo falar sobre suicídio porque existem N fatores, né? A questão de saúde mental, muitas vezes ela vai atrapalhar o julgamento dessa pessoa na hora dela tomar essa decisão, né? Muitas vezes ou todas as vezes. E a gente que não tem, eu, por exemplo, não tem nenhum preparo psicológico, psiquiátrico pra lidar com esse assunto, a gente também não sabe o que falar, o que fazer. É muito difícil. Eu acho que esse livro traz essa reflexão sobre a rede de apoio, ela precisa existir e ela precisa estar ali fortalecida, mas ela também tem uma limitação, né? Mas enfim, tô aqui viajando com muitas reflexões, eu acho que é isso. Esse livro não tem uma reflexão única, como eu falei, é uma experiência individual, cada pessoa vai tirar alguma coisa desse livro, ou não vai tirar nada, ou vai ficar com raiva, jogar fora, queimar, etc. Eu aplaudo a capacidade da Hania de escrever essa história, porque é uma história muito difícil, muito complexa, com muitos detalhes, com muitas idas e vindas, e que realmente me prendeu do começo ao fim, embora seja uma tragédia completa, uma tragédia não grega, mas uma tragédia. E, por exemplo, quando eu fui conversar com um amigo que falou, ai, não leia, esse livro é muito isso, conversando com ele, eu entendi por que ele tem uma relação pessoal específica com esse livro. Tem uma coisa que acontece aqui que gera nele uma reação muito complicada, porque leva ele pra um lugar que ele não lida muito bem, não lidou muito bem, porque já aconteceu alguma coisa com ele assim. Então eu entendi, entendeu? Por que pra ele é não, mas pra mim é sim. Tipo, pra mim, eu gostei de ler o livro, valeu a pena pra mim. E aí, eu falo rapidamente da minha conexão com o Jude, né? É muito engraçado, porque eu acho que talvez o Jude ele seja um somatório de muitos de nós, assim, né? Acho que muitas de nós leríamos o Jude e nos relacionaríamos com ele em algum nível. E, de novo, embora eu não tenha passado por coisas que ele passou, e obviamente não esteja nesse lugar que ele tá, não tem essa mentalidade que ele tem o tempo todo, mas alguma coisa eu tenho, porque eu tenho muito problema de autoestima, assim, muito, muito problema de autoestima. Por exemplo, ter um canal no YouTube, fazer esse canal foi uma coisa que me ajudou e muito, porque antes de eu ter o canal no YouTube, eu não me olhava no espelho direito. Eu não, por exemplo, eu não me olhava falando, eu não gostava de ver o meu rosto falando no espelho. Eu me olhava assim, bem de um jeito bem rapidamente pra eu não me olhar muito porque eu não gostava. E o canal me fez me obrigar a me assistir o tempo inteiro. Isso me ajudou muito. Então eu me conecto muito. Também me conecto muito num lugar dele de não querer ser um peso pras pessoas. Eu sou muito sensível. Eu sou uma pessoa que eu reflito sobre tudo o tempo inteiro. Tudo que acontece, em todos os lugares. Na economia, no mundo, na política, na violência, na saúde, no desemprego, na desigualdade social, na vida dos meus amigos, no emprego de não sei quem, nos problemas da minha família. Eu tô sempre, cada hora, de minuto em minuto, eu tô numa overthinkação, né? Naquela exagero de pensamentos por uma relação, uma questão diferente. E eu acabo sendo uma pessoa que eu tenho meus desequilíbrios, entendeu? Então eu facilmente fico muito ansioso, eu facilmente surto, eu às vezes sinto que as pessoas, principalmente Rafael, fazem uma coisa meio de acolhimento que às vezes é bom, mas muitas vezes você sente, qual é a palavra que eu vou dizer? Você sente que você tá sendo tratado como criança.
infantilizado, essa é a palavra, né? Como se as pessoas estivessem meio que dizendo, não com palavras, de que você não é capaz de lidar com uma coisa ou outra. E eu até sinto de vez em quando que eu não tenho muita capacidade de lidar com algumas coisas, mas é muito ruim quando você sente que as outras pessoas também percebem isso, sabe? Quando você fala assim, tô me desequilibrando, e as outras pessoas percebem, e elas acabam vindo com uma luva de pelica do tipo, não, mas deixa eu resolver pra você. Muitas vezes você não quer que as pessoas resolvam. Às vezes você quer que a pessoa resolva, mas é quando a pessoa resolve pra você, você se sente mal, porque você sente que você perdeu a sua independência, que você virou dependente de alguém pra lidar com as coisas. Eu reflito muito sobre o Judy nesse aspecto e eu acho que ela trouxe isso de um jeito que me tocou muito, porque eu achei muito realista. Sobre a questão de se cortar, aleluia, isso nunca foi uma questão na minha vida, embora eu já tenha conhecido pessoas que tenham feito isso, mas eu gostei de entender a mentalidade por trás disso. Porque pra mim sempre foi uma coisa muito difícil de entender. Eu sempre fui muito medroso, né? Tipo, eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de agulha, eu não gosto de furo. Então, eu nunca consegui, na minha cabeça nunca fez sentido. E eu acho que esse livro foi a primeira vez que alguém conseguiu me mostrar, talvez ela tenha gostado de um jeito completamente errado, mas eu consegui entender, pelo menos como ela colocou no livro, o raciocínio por trás, a mentalidade por trás, o que o personagem faz e fez. Então, achei que, por mais que seja bem explícito e bem violento, também pra mim foi algo que me mostrou uma coisa que eu não conhecia, não sabia, mas tinha curiosidade de entender a motivação por trás disso. Porém, e também entendo que logicamente deve ser particular, né? Eu acho que cada pessoa vai ter os seus gatilhos, os seus motivos, as suas tradições, as suas rotinas, né, os seus hábitos em relação a isso, mas eu acho que ela colocou de um jeito que pra mim foi muito fácil de entender. Outro ponto que muita gente levanta, a questão da terapia. Eu acho que o livro é uma propaganda anti-terapia? Não, eu não acho. Não acho, de forma alguma. Eu acho que a Hania tem um posicionamento bem polêmico em relação a isso, eu já falei disso aqui no canal. Embora o posicionamento dela seja que ela, não é que ela é contra a terapia. Ela diz que ela não faz e ela não vê necessidade ou não vê vontade, não vê que pra ela faria sentido, e ela fala que a terapia só vai funcionar pra quem acredita que ela vai funcionar. Como ela não acredita, então ela não faz. E eu acho que tem uma conexão com a realidade. Também não quero ficar muito falando sobre isso, porque eu não sou psicólogo, daqui a pouco vai aparecer um monte de psicólogo aqui pra dizer que eu tô fazendo um desserviço. Eu acho que, de novo, é uma coisa muito individual. Eu amo fazer terapia, morro de medo da minha psicóloga me dar alta, tento ficar o máximo maluco possível pra ela não me tirar da terapia, porque ela já falou várias vezes pra mim que ela dá alta pros personagens, tá? Pros pacientes. Eu já tô com ela há 3 anos e meio e nem cheiro de alta, então não quero alta, mas eu sei que você precisa ter alguma vontade, algum interesse, alguma esperança mínima que seja de que aquilo vai fazer alguma diferença pra você. Eu converso muito sobre isso com os meus amigos, eu tenho alguns amigos que não fazem e que eu sinto que precisavam fazer por conta das coisas que a gente conversa, e eu tento muito mostrar que terapia não é uma pessoa que vai resolver os seus problemas, entendeu? Ela não vai chegar lá e vai mexer no seu cérebro e curar o seu problema. Ela me ajuda muito a criar formas, ferramentas dentro da minha cabeça para que eu consiga sair de coisas do meu cotidiano. Eu até falo pra ela e ela falou que isso é muito o objetivo da terapia. Quando eu tô numa situação crítica, eu ouço a voz dela na minha cabeça falando pra mim o que eu acho que eu deveria fazer. Porque eu já conheço tanto, a gente já conversou tanto sobre tantos assuntos, que eu já sei o que ela vai me dizer, entendeu? Eu já sinto, na maioria das vezes eu já sei o que ela vai me falar. Então, nessas horas, é quase como se eu tivesse esse recurso na minha cabeça pra conseguir sair mais rápido, né? Ter essas formas mais fáceis de sair daquilo. Mas eu fui pra terapia querendo ir, acreditando naquilo. Eu me abro muito, eu conto muito, eu sinto muito o que tá ali, vivencio muito aquilo e gosto muito. Às vezes eu fico a semana toda pensando, não vejo a hora de chegar logo terça que eu tenho que falar com ela sobre um assunto, entendeu? Então, isso é o meu conselho pras pessoas, de que faz diferença, de que é uma coisa boa, é uma coisa que funciona muito. Entendo que tem umas questões financeiras, mas existem ajudas gratuitas e tal, eu tenho até amigo que já fez, mas eu não entendo todos os detalhes porque eu sempre fiz terapia pagando, mas eu sei que tem formas. Mas eu também sei que muito difícil, né, você ir. Eu já vi amigos indo também, uma amiga que foi e não conseguiu fazer acontecer, porque ela não acreditava, ela não queria, ela não tava afim, ela foi meio que obrigada e não aconteceu, não funcionou pra ela. Não sei mais se depois funcionou em algum lugar, mas ela abandonou por um tempo e tal. Então assim, eu acho que também tem que ter um pouco de intenção, de vontade, mínima que seja. Mas eu não acho. Eu acho que os personagens falavam muito isso pro Judy, tipo, faça, você precisa ir no psiquiatra, você precisa conversar, você precisa botar pra fora, você precisa desabafar. Ele
que ficava dizendo, não, ia sem vontade. Quando ele quis ir, o negócio não deu muito certo, já era meio que tarde demais. Mas eu não acho que ela tenha colocado um ponto de vista de que terapia não é bom. Até porque, no final das contas, o cara morre. Não acho que foi uma coisa do tipo, tá vendo, gente? Não faça terapia. No final, olha aí, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Outra coisa que eu já vi gente falando, que os amigos foram negligentes. Mas, voltando nesse ponto, a rede de apoio é muito importante, mas ela não é o suficiente pra resolver todos os problemas. A não ser que você acorrente a pessoa numa cama, não tem como você também viver a vida pela outra pessoa. A pessoa tem que querer, tem que fazer por onde também. E eu acho que eles todos fizeram muitas coisas. O Andy podia fazer mais, né? O médico, ele tinha que ter feito alguma coisa e tal. Eu acho até que ele fez muita coisa, mas o Jude também, de novo, também tem que querer. A coisa da automutilação foi pauta do livro inteiro, né? O Willam tentou obrigar ele de todos os jeitos possíveis a não fazer, mas de novo, a não ser que você fique o dia inteiro sentado lá da pessoa falando, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer. Não tem como, as pessoas têm a vida delas também, né? É muito fácil dizer que alguém foi negligente, né? Tipo, peraí, porque a pessoa não ficou sentada 24 horas por dia do lado da outra, as pessoas têm as suas vidas, elas têm os seus trabalhos, elas têm as suas vontades, os seus desejos, as suas questões também. A gente não pode responsabilizar as pessoas, eu acho que é meio cruel também, acho que não é bem assim. Também teve uma questão de que a representação gay não foi bem feita. Eu não sei, assim, o JB é um personagem que ele é importante de existir, eu entendi a finalidade dele ali, ele tem um complexo de Regina George, que é muito comum na comunidade gay, a gente precisa levar a sério isso. É uma realidade, não dá pra gente fingir que não. Então eu entendi a existência dele no livro, o contraponto que ele causa em alguns momentos, embora ele também tenha seus pontos positivos, assim como a maioria das pessoas. E obviamente tem todos os caras que abusaram, etc. Mas aí eu acho que não é uma questão de representação gay, eu acho que é uma questão de homens escrotos e lixos que existem mesmo. Até o Malcolm tem um momento lá que parece que ele é bissexual, mas não faz acontecer, não tem coragem, não sai do armário e tal. O Willam, né, se descobre bi também. Se descobre não, ele já era bi antes de ficar com o Jude. Quer dizer, em algum momento ele se descobriu, mas não quando ele tava com o Jude. Não acho que é um livro sobre representação gay, na real. Acho que isso é não é sobre isso, não é essa mensagem, não é esse o objetivo. Poderia ser um livro de 4 mulheres, 2 homens e 2 mulheres. O personagem principal podia não ser um homem que se relacione com outro homem. Eu acho que o Jude, ele nem tem uma sexualidade, na real. Eu acho que o Jude, ele é um cara que não tem sexualidade alguma. Ele ama o Willam porque ele ama o Willam. Porque o Willam é uma pessoa muito importante, muito, né, que sempre esteve ali, que sempre foi muito, muito, muito próxima e que apoiou muito ele, mas eu não acho que tem uma questão de... Até porque não tem essa atração sexual. Existe uma coisa dele achar ele bonito, lógico, mas eu acho que ele não... Sei lá, essa coisa no cérebro dele não vai pra esse lugar, pelo que eu senti. Embora, lógico, não tô dizendo que ele não seja um homem gay. Se beijam, eles estão ali juntos, morando juntos, têm uma vida, casados e tal. É lógico que ele se identifica... Quer dizer, tem uma relação homossexual acontecendo ali. Mas eu não acho que o livro tinha essa intenção de representar o gay, entendeu? Ele é um tipo de gay, assim como existem trilhões de outros. Agora, é logicamente um livro sobre um gay sofridíssimo, sofrendo muito. Mas o que aconteceu com o Jude poderia ter acontecido com uma mulher também, né? Não é porque ele é gay, não é porque ele é um homem. Poderia ter acontecido com uma mulher. Ela podia ter passado por todos esses abusos ao longo de toda a infância e adolescência, ter tido uma relação bizarra também na vida adulta e depois encontrado alguém que, na verdade, sempre esteve ali, mas que a relação se reconfigurou de um outro jeito. Então, assim, por isso que eu falo que eu não... Pra mim, a sexualidade, o fato de homem com homem, pra mim isso é o de menos, na real, do livro. Isso não foi nem um ponto pra mim. Agora, pontos estranhos, assim, o que pra mim é estranho? Eu acho que, além de realmente ser um pouco demais nas tragédias, um monte de gente morrendo, nessa coisa toda meio pesada, que eu acho que umas coisas realmente não precisavam, podia ter sido feito de um outro jeito e tal. Eu nem critico o fim do livro como ele foi. Eu acho, de novo, uma coisa que eu já falei, o autor, ele não precisa ter uma lição de moral, ele não precisa passar a mão na sua cabeça, ele não precisa te dar um afago, ele não precisa ter uma redenção, te dar uma redenção, não precisa. Existem livros que não têm finais felizes. Tem um aqui que eu amo, que já falei pra vocês que eu amei, que não tem um final feliz. Já falei de Lembra Aquela Vez e tem um outro que eu não vou falar pra, né, que eu não vou. Mas existem livros que não têm finais felizes, existem livros que as pessoas morrem no final, os 13 porquês, 13 Reasons Why, mas isso eu não gosto, acho mal escrito. Mas assim, eu não tô nem aí, eu acho que é da decisão do autor, né? Escrever como ele quer escrever, o final do livro como ele quer escrever e ponto final. Não acho que seja um livro que diga assim, ah lá, gente, vamos todo mundo se suicidar. Não acho que seja sobre isso. Acho que é um final triste, péssimo. Acho que as pessoas que sobrevivem ficam
mal, ficam se questionando, ficam na dúvida se elas foram suficiente, importante o suficiente, o que é a vida, qual é a importância da vida. Tem muito essa discussão no livro também. Será que eu fui útil? Será que eu deixei uma marca? Será que eu deixei um legado? Essa é uma das questões do livro, que é uma questão que pra mim é muito importante, eu reflito muito sobre isso. Mas acho que não precisava de tanta tragédia também, acho que não. É muito estranho, assim, pra mim, é uma coisa que eu vi muita gente falando sobre, também é muito estranho. Todo mundo ficou rico, milionário, famoso. Realmente não precisava, né? O Malcolm com a empresa dele de arquitetura que bombou, o JB que virou um grande artista, referência, o artista mais jovem a ter uma exposição não sei aonde, o Willam que virou um mega ator de Hollywood, e o Jude que virou um mega advogado, que inclusive foi convidado a virar presidente do escritório de advocacia que ele trabalhava, e não aceitou. Isso é meio estranho, né? Um grupo de 4 amigos que todo mundo ficou trilionário, acho que também é meio estranho. Mas, de novo, não é sobre isso, né? Eu acho que também mostra um pouco que dinheiro e sucesso profissional não significa isso tudo que as pessoas acham que significa. Não tô dizendo que o dinheiro não é um fator que deprime e que faz muita gente, inclusive, se suicidar. Não tô dizendo isso. Lógico que é. O capitalismo é um dos grandes males da saúde mental de nós todos. É óbvio. É evidente. Já falei sobre isso aqui no canal outras vezes. Mas ter dinheiro não significa ter saúde mental. Pode resolver vários problemas da sua saúde mental, mas você vai ter outros. Então eu acho que talvez esse tenha sido um dos objetivos de que ela tenha colocado todo mundo ali. Não precisava todo mundo ter ficado rico, mas eu acho que ela quis colocar dessa forma, até mesmo pro Jude sentir que tava todo mundo bem, né? Do tipo, se eu morrer, tá todo mundo bem. Porém, ele morre depois que 2 já tinham morrido, né? Mas assim, precisava? Não. Eu acho que ela fez isso mais pra deixar o livro mais interessante, né? Para as pessoas gostarem de alguma coisa. Sei lá, eu gosto de ler gente que fica rica. É bom, né? Ver as pessoas vencendo na vida. A gente quer ter. Tem uma coisa boa desse livro, tem que ter. Imagina se todo mundo ainda fosse fudido de grana. Eu ia falar, porra, tem nada de bom na vida dessa gente? Mas é isso que eu achei de estranho, assim. Sobre nota, muita gente ficou me perguntando, nota. Eu fiquei muito. Eu ainda tô um pouco na dúvida. Eu vou dizer aqui pra vocês, mas pode mudar. Eu acho que eu daria pra esse livro um 4,5. Eu queria dar 5, pensei muito em dar 5, mas eu acho que realmente foi um pouco gratuito demais. Poderia até reduzir pra um 4, ainda tô pensando. Talvez reduzir ele pra um 4. Mas eu até me questionei se eu boto ele como favorito, mesmo que ele não seja um 5. Porque esse livro é um livro que eu pretendo reler, digo mesmo, falo mesmo. Pretendo reler, agora que eu já sei como que acaba, como que as coisas são. Eu acho que eu pretendo reler ele sim. Não sei se em algum momento da vida eu vou estar bem pra ler de novo, né? Mas é um livro que eu leria de novo sim. Não é um livro que eu jamais vou tirar da minha estante, ele sempre vai estar aqui. Eu vou tê-lo pro resto da vida. Quero comprar a edição de capa dura, belíssima, que vai sair lá fora. Não vou negar que eu achei muito bonita. E é um livro que eu acho que eu vou lembrar dele pra sempre, que eu vou refletir sobre ele pra sempre. Talvez em algum momento da minha vida coisas aconteçam e eu precise dele pra lidar com coisas ou pra refletir sobre coisas, porque, de novo, eu vejo como um conto de fadas adulto bizarro. Não é como eu vou ler esse livro pra me inspirar em nada. Eu vou ler esse livro para ter perspectiva sobre a vida. É diferente. Perspectiva sobre a minha vida é pegar a minha vida, colocar do lado desse livro e aí falar, opa, estou exagerando. Opa, perdi a perspectiva. Eu acho que talvez eu use ele pra esse lugar, que é como eu encarei o Lembra Aquela Vez lá em 2016, 17, sei lá, que foi quando eu li. Acho que 16, quando eu li da primeira vez. Então eu acho que é mais por esse lugar, sabe? Dito isso, eu tô hablando há muito tempo aqui. Eu acho que eu poderia ficar falando sobre esse livro horas e horas. Eu adoraria conversar com mais pessoas, ficar conversando, batendo papo sobre ele por muito tempo. Mas eu preciso encerrar, porque eu já tô aqui mais 53 minutos falando. Eu já passei 1 hora fazendo só o resumo. A minha cachorra não foi nem fazer xixi nem cocô ainda. Então, né, por favor, tem uma hora que a gente precisa parar. De novo, não recomendo. Eu gostei da leitura, gostei. Vou reler um dia, vou. Vai ficar pra sempre na minha estante, vai. Mas eu recomendo que vocês leiam? Não. Vejam só esse vídeo, tá tudo bem, pra quem não leu. Mas, também achei que eu fosse ficar pior. Eu achei que eu fosse entrar em parafusos, assim. Algumas reflexões e tal. Tem até algumas marcações legais ali. Mas eu achei que eu fosse ficar pior. Talvez seja exatamente porque eu fui preparado pra tu, tipo, ai meu Deus, vai vir só tragédia. E veio só tragédia, é pesado mesmo, mas eu consegui ficar bem. Me conta aí embaixo o que vocês acharam, por favor, sem agressão, sem violência, sem xingamento, entendeu? A sua opinião não é a máxima, a minha também não é, né? A sua opinião não é a verdade do mundo, não é de serviço, nada tá empurrando as pessoas da ponte. Não, ninguém tá. Fica calmo, relaxa. Ainda estamos falando de ficção, mas é isso. Comenta aqui embaixo, vamos continuar conversando. Dá um like nesse vídeo, hypa. Se aparecer pra você hypar, hypa. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.